Desligamento. As aulas práticas foram realmente muito importantes. Flor Azul se ajuntou a nós, como sempre muito simpático, e trabalhou bastante. Primeiramente, fomos a hospitais de encarnados da região. Por mais que estudemos, ao ver pessoalmente a tarefa é diferente, por entrar a emoção e, às vezes, a piedade. Também porque é com a desencarnação que encontramos os amigos ou os inimigos que fizemos quando encarnados. Vimos primeiramente a desencarnação de um senhor que a equipe socorrista veio desligar. Esperavam-no muitos amigos e familiares. Desencarnou tranquilo. Foi bonito. Mas logo em seguida vimos a desencarnação de outro senhor que muitos obsessores aguardavam. Oramos por ele, mas não conseguimos impedir que os obsessores o desligassem e o levassem certamente para o umbral. Dona Isaura aproveitou para elucidar-nos. Estamos aqui para um aprendizado, auxiliando todos os que fizeram jus a uma ajuda dos bons. Não podemos interferir na colheita de ninguém. Esse senhor vibrou com os inferiores, e não conosco. A vida toda afinou-se com eles, com esses irmãos das trevas, e só pode ter agora a companhia que ele mesmo escolheu. Ao cometer erros, estamos vibrando com os errados. Este senhor precisa sofrer para aprender. O sofrimento é o remédio de que necessita. Vimos muitas desencarnações. Em hospitais grandes acontecem muitas. Ajudamos os socorristas nos desligamentos de muitos deles. Aonde íamos, nos apresentávamos ao chegar aos responsáveis do local. Fomos sempre bem recebidos e estivemos em muitos hospitais. Desligamentos de crianças são rápidos. Normalmente, quando estão para desencarnar, uma equipe de socorristas já está por perto. E sempre são levadas para o socorro. Impressionei-me, porque criança sempre me comove. Mas é mais fácil. Não são normalmente tão presas à matéria como os adultos. Depois, ficamos de plantão nas rodovias de maior movimento. Nas grandes rodovias, há, em determinados pontos, pequenos postos de socorro. E ao mais simples acidente, é acionado um aparelho indicando o local e a gravidade. A equipe de socorro vai em seguida, chegando mesmo antes do socorro material. Fomos recebidos com alegria pelos trabalhadores. Torci para que não houvesse nenhum acidente, mas houve vários. Os postos de socorro nas rodovias estão sempre em contato, e assim, quando acontecia um acidente, logo nos era comunicado e íamos imediatamente para o local. Não é agradável ver pessoas machucadas e com dores. Ajudamos tanto os feridos como os que desencarnaram. O desligamento nos acidentes é às vezes violento, pois o corpo morre e o perispírito se desliga instantaneamente. Levamos muitos espíritos para o posto de socorro da rodovia. Ali recebem os primeiros socorros. Logo depois são levados para outros postos de socorro. Muitas vezes é feito somente o desligamento sem socorrer o espírito. Há desligamentos que demoram pouco tempo. Outros são feitos aos poucos, levando horas. Depois de muitas horas nas rodovias, onde vimos muitos acidentes com mortes e muitos machucados, fomos para o cemitério. Aqui existem muitos apegados ao corpo físico. Nosso trabalho de aprendizagem consiste em ajudar, desligando todos os que pudermos. Eram muitos os que gemiam ao lado dos corpos apodrecendo. Outros dormiam em pesadelos. Os trabalhadores da equipe de socorristas do cemitério vieram nos receber contentes. Bem-vindos os do grupo de estudantes. A presença de vocês nos é muito grata. Sempre que aqui vêm, conseguem ajudar muitos irmãos que não souberam desencarnar e sofrem. Espíritos vagabundos, arruaceiros, gostam de zanzar pelos cemitérios. Mexem com os que sofrem e riem dos que se julgam encarnados. Tivemos recomendações para ignorá-los. Durante nosso trabalho, ficaram nos observando, chegaram a nos ironizar, mas sem se aproximar. No cemitério, havia muitos ligados ao corpo morto. São tantos! Exclamou Zé. Aposto que vamos conseguir levar a metade para o socorro. Aposto que ficarão somente 10. Disse Luiz.
Ficam 3, eu disse. O grupo é alegre, não se pode abaixar as vibrações com tristezas e piedade sem ajuda. Falamos por brincadeira. Desejávamos que não ficasse nenhum sem socorro. Repito que poderíamos ajudar somente os que pedissem com humildade, sinceridade e os que estavam a fim de socorro, mas não os revoltados, que blasfemavam. Estes são muito necessitados, mas não adianta levá-los para um socorro, porque não aceitam e só trazem problemas para o local para onde são levados. E lá fomos nós, todos animados, tentar conversar com eles. Não é fácil. Nos que dormiam, demos passes, mentalizando nossas forças para ver se conseguíamos despertá-los, acalmá-los e fazer que pensassem em Jesus, em Deus. 3 dos que dormiam despertaram apavorados, e assim que os desligamos, saíram correndo. Certamente seriam socorridos mais tarde. Os que gemiam estavam perturbados pela dor e pelo horror de estarem ali. Dávamos o passe e pedíamos que ficassem calmos. Pudemos desligar muitos, socorrendo-os e levando-os ao posto de socorro. Em quase todos os cemitérios há um posto pequeno, para onde os socorristas levam por pouco tempo os socorridos. Alguns repeliam nosso socorro, chegando a nos xingar. Por eles, nada pudemos fazer. Para mim, esse trabalho é delicado e admiro os que o fazem. Não é fácil ver muitas tristezas. A vontade que me deu foi de socorrer todos, mas não é possível, e por isso ficaram muitos ali, presos a seus corpos em decomposição. Mas nosso trabalho deu resultado, porque os poucos que socorremos nos encheram de alegria. Admiro os socorristas dos cemitérios. Quase todos moram no pequeno posto, trabalham muito, têm pouca folga e são felizes. Amam o que fazem. Pensei que ia me sujar ao lidar com tantos irmãos sujos, uns até apodrecendo. Falou Luísa com sinceridade. Frederico respondeu. Não, Luísa, nós não nos sujamos. Depois, sabemos plasmar limpeza. Limpar-nos pela força da mente. De fato, em sua maioria, os irmãos que sofrem aqui estão sujos, mas devemos ver os irmãos que sofrem e pensar que talvez pudéssemos ser um deles. A sujeira externa não é obstáculo ao socorro. Fomos ver alguns velórios. Sempre uma nuvem cinzenta de tristeza e agonia paira sobre o local. Vimos alguns em que apenas velavam o corpo, com o espírito já desligado, ausente. Mas em alguns velórios o espírito estava ali, confuso. Em outros dormiam junto ao corpo. O que atrapalha nesses lugares é a choradeira. Que bom seria se todos entendessem a desencarnação como ela é e aceitassem essa ausência física, ajudando o desencarnado com pensamentos de carinho, orando com fé, auxiliando no desligamento e na sua ida para o plano espiritual. Raimundo foi com Joaquim tratar, em outro local, de um caso particular. Teríamos 2 horas para ficar na crosta e fazer o que quiséssemos. Quase todos seguiram Dona Isaura, que quis retornar ao cemitério. Era noite. Convidei a turma para ir à minha casa terrena. Alguns aceitaram. Frederico nos acompanhou. Fomos em 7. Entramos em casa e acomodamo-nos na sala de televisão. Sempre me emociono ao entrar no meu ex-lar terreno. Sentir os fluidos dos familiares, o calor humano, o carinho com que sou lembrada, é bem agradável. Começamos a conversar. Meus familiares dormiam. A conversa esquentou. Zé acabou fazendo um barulho físico na televisão. Aquietamos na hora. Meus pais acordaram, vieram ver o que tinha feito o barulho. Não vendo nada, logo voltaram a dormir. Zé, sério, falou dirigindo-se a nós. Respeitem a casa de Patrícia, suas assombrações de meia importância. Foi só risada. Zé costuma dizer que não somos tão pés de chinelo e nem importantes. Somos somente meio. Frederico nos explicou que foi possível fazer o barulho porque havia alguém sensitivo em casa e por estarmos distraídos a conversar. Pediu ao Zé, com delicadeza, que não fizesse mais esse tipo de brincadeiras. Ele entendeu e se desculpou. No horário marcado, pegamos o aeróbus que estava em um posto de socorro e voltamos à colônia. Na aula de conclusão,
Todos quisemos falar. Os socorristas dos cemitérios foram nossos heróis. Tive vontade de desligar todos os que vi ainda ligados ao corpo morto, Disse Terezinha. Será que não poderíamos mesmo ter feito isso? Se tivéssemos desligado todos, não teríamos agido com sabedoria. Respondeu Dona Isaura. Quando fazemos algo prematuramente, resulta quase sempre em prejuízo ao socorrido. Todos os doentes necessitam da medicação certa. Vimos também familiares desligando entes queridos, sem a presença dos socorristas. Não pensei que isso fosse possível. Falou Marcela. Vocês agora sabem, e quem sabe pode fazer, desde que tenha permissão. Vocês viram familiares desligarem seus entes queridos, mas somente os que já podiam ser socorridos. Os outros, ou seja, os que não têm merecimento, os familiares não podem socorrer. Vimos também os obsessores desligarem aquele senhor. Pensei que só os bons soubessem. Disse Luiz. Saber não é privilégio só das pessoas boas. Os maus sabem isso e muito mais coisas. Desligam, sim, e fazem isso com companheiros e com os que odeiam. Espíritos maus podem fazer desencarnar uma pessoa? Ivo indagou. Não, nem os maus nem os bons. Só podem desligar. E desligam quando o corpo já está morto. A morte do corpo segue a lei natural. Pode o encarnado matar outro encarnado, mas não pode o desencarnado matar o corpo de um encarnado. Tanto os bons quanto os maus têm que esperar o corpo físico morrer para desligar o perispírito. Já desencarnamos tantas vezes e cada vez nos parece algo fenomenal. Por que isso? Glória indagou. Falta de educação sobre a desencarnação. Falta de entendimento certo. Entre os encarnados, é o espiritismo que dá a compreensão da desencarnação. Também nem sempre se vive encarnado como se deve, com a consciência tranquila. E a morte, essa desconhecida de muitos, acaba provocando pânico. Existe quem conhece bem a desencarnação e consegue desligar-se sozinho? Indaguei. São casos raros, mas conseguem sim. Quem sabe, para si sabe. Fiquei duplamente contente. Pensei na minha família. Certamente, se continuassem a estudar como fazem, não ficariam presos ao corpo morto. E depois, agora eu sabia. Aprendi para ajudar. A desencarnação foi realmente um assunto interessante. Reencarnação. Na aula teórica, tivemos conhecimentos de anatomia, estudamos o corpo humano. Depois vimos através de filmes muitas reencarnações. Presenciamos nascimentos de gêmeos, observando como 2 ou mais espíritos se preparam para reencarnarem juntos. E também como é feito o processo de esquecimento do passado. Todos nós temos na reencarnação um recomeço. Não nos convém recomeçar lembrando o passado. Temos a bênção do esquecimento dos nossos erros para que, no novo corpo, recomecemos sem a dor do remorso. É útil recordar o passado, outras existências? Indagou Terezinha. Quando desencarnados, só se recordam os que estão aptos para isso e se for útil a eles. Encarnados, em alguns casos somente. É prejudicial lembrar-se por curiosidade. Às vezes, recordar é uma terapia, como em pessoas com tendências ao suicídio. Talvez sabendo um pouco do que sofreu quando se suicidou em vida passada, lutará contra essa tendência e tentará superá-la. Algumas pessoas com traumas têm seus problemas amenizados com a lembrança. Só recorda sozinho aquele que está amadurecido para isso.
Muitas recordações em espíritos imaturos os têm levado à loucura. Respondeu Raimundo. Vi, quando encarnado, pessoas loucas que tinham duas personalidades. Será que é porque recordavam o passado? Ivo indagou. Cada caso deve ser analisado para darmos o diagnóstico. Mas pode ser que, recordando seu indivíduo preparo, o cérebro físico adoeça, confundindo tudo. Sei de obsessores que, vendo que o encarnado tem tendências à loucura, o forçam a recordar o passado e assim ele fica doente. O esquecimento é uma bênção. Mas ficam em nós fatos do passado, medos, afetos e desafetos, não é mesmo? Sempre quando encarnado, se tem alguma sensação de conhecer lugares ou pessoas, disse Rosália. Todos nós esquecemos o passado para reencarnar. Mas fica em muitos a impressão dos acontecimentos mais marcantes. Daí sentirmos essas sensações. Muitos fatos interessantes foram narrados. Há grupos que se afinam numa grande família espiritual e procuram reencarnar sempre juntos, uns ajudando os outros. Existe também a reencarnação numa tentativa de reconciliar espíritos, embora nem sempre se consiga isso. Conhecemos tantos casos assim, membros de uma família se odiando e às vezes até matando um ao outro. Joaquim narrou sua história. Inimigos de séculos, fomos eu e o outro espírito. Reencarnamos como irmãos nesta minha última existência para que aprendêssemos a amar. Desde pequeno, brigávamos nos odiando. Numa dessas brigas, atingiu-me ele com uma faca. Fiquei gravemente ferido e vim a desencarnar dias depois. Ainda bem que ele se arrependeu, pedindo-me perdão, e eu o perdoei de coração. Ele ainda se encontra encarnado e se arrependeu com sinceridade. Mas entre nós houve tantas ofensas que teremos de estar juntos de novo para atar laços de afeição. Será que poderão brigar novamente? Joaquim respondeu. Espero que não. Tenho me esforçado para aprender. Trabalho no posto, no umbral, no meio de muito sofrimento, para conscientizar-me do bem, para amar a todos como a mim mesmo. Fomos ao departamento de reencarnação da colônia. É um prédio muito bonito, cercado de jardins. O prédio de 3 andares é só para o departamento. Inúmeras pessoas trabalham ali. Sua decoração é simples, com pintura bege clara. Possui muitas repartições. Primeiramente, ficamos no salão da frente. Lá estavam várias pessoas preparando-se para a reencarnação. Misturamo-nos a elas, conversando para saber de seus problemas e o que desejavam. Aproximei-me de 2 senhoras. Apresentei-me. A mais velha disse: Aqui estou para pedir a reencarnação. Minha bisneta, espírito muito querido, quer engravidar. Espero ser esse neném. Confio nela e sei que me educará bem. Preocupo-me, disse a outra senhora. Quero reencarnar para esquecer. Cometi muitos erros na existência passada e, por mais que tente não sofrer por eles, eu não consigo. O remorso me persegue. Pedi que eu esquecesse com a bênção da reencarnação. Só que abusei dos vícios, com as bebidas alcoólicas e o fumo, danificando meu corpo sadio. Agora, ao encarnar, terei algumas doenças que me farão ficar longe de tais vícios. Fiquei a pensar no que ouvi. Procurei Frederico e indaguei. Frederico, é possível acontecer o que aquela senhora me disse? E relatei-lhe o fato. Patrícia, somos o que construímos no passado e seremos no futuro o que construirmos no presente. Essa senhora não conseguiu educar-se. Reencarnando deste modo, poderá transmitir ao corpo físico o que pensa. Misturei-me aos outros novamente. Aproximei-me de um homem e de uma mulher jovens ainda. Ela nos disse: Gosto muito da pessoa que vai ser meu pai, mas não gosto da que vai ser minha mãe. Sei que ela não tem simpatia por mim. Não aprendeu a amá-la? Indaguei. É que não é fácil.
Ela é muito chata. Novamente fui indagar Frederico. Ora, Patrícia, todos nós que estamos no rol das reencarnações temos defeitos a superar e virtudes a adquirir. Não é porque vão reencarnar que são santos ou que aprenderam tudo na cartilha do bem viver. Se fossem perfeitos, a Terra não estaria nessa confusão que vemos. O fato é que este preparo é para poucos, como também são poucos os que podem escolher os pais, como irão ser, etc. Esse preparo só é possível aos que trabalham, são abrigados nas colônias e nos postos de socorro. Há muitas salas no departamento. A sala dos pedidos é muito frequentada. É onde se fazem os pedidos para reencarnar. As pessoas que trabalham no departamento são treinadas e com muita experiência. Têm tarefas no departamento e na Terra, acompanhando as reencarnações e ajudando a conscientizá-las. Existe a sala dos moldes, onde são estudadas as formas do corpo que os futuros reencarnados terão. É muito bonita. Vimos fazer alguns moldes de corpos perfeitos, que teriam doenças depois de certa idade, etc. Os técnicos são preparados, estudiosos e gostam do que fazem. Esses moldes são feitos assim. O espírito que quer reencarnar vai até lá e pede que lhe façam um molde. Baseados no físico dos pais, os técnicos traçam um modelo, levando em conta os pedidos do reencarnante, como doenças, detalhes, etc. Quando forem reencarnar e seu perispírito se encolher para se ligar ao feto, tudo é feito baseado nesse molde. O molde é feito para o feto, mas sabe-se como vai ficar quando adulto. Não são todos os que reencarnam que fazem uso desta sala. São poucos os que podem escolher o corpo que vão ter. Esses poucos são os casos em que haja problemas particulares, em que os estudiosos do departamento pedem que sejam feitos, e os casos de espíritos com muito merecimento. Há a sala de espera, onde ficam os candidatos à reencarnação que pedem para reencarnar e aguardam sua vez. Aprendi muito conversando com as pessoas e notei que não pensam da mesma forma. Muitos gostam da vida encarnada e pediam nova oportunidade no corpo. Outros queriam a reencarnação porque lhes era necessário, mas amavam a vida no plano espiritual. Em alguns deles, o medo estava presente, temiam perder-se na matéria. Sabem que a encarnação ilude a muitos e que o caminho das facilidades é mais prazeroso. Sabem que crescer espiritualmente não é fácil. Conversamos muito, animamos todos. Reencarnar é morrer para o mundo espiritual. A aula prática foi ótima. Pelo menos não vimos choradeira. Nascimento é quase sempre motivo de alegria. Flor Azul juntou-se a nós. Perguntei-lhe: como vai o trabalho no centro espírita? Muito bem. Temos tido muitas atividades ultimamente. Pensei, coitado, tanto trabalho e ele aqui comigo. Esqueci que ele podia ler meus pensamentos. Respondeu tranquilamente. Sim, há muito trabalho, porém o meu é este agora e o faço com amor. Coitado é aquele que não gosta do que faz. Saber que confiam em mim para protegê-la é um presente que recebo. Sorri e também pensei: tenho muito que aprender para viver sem dar ratas no plano espiritual. Primeiramente, fomos ver o encontro de pais com futuros filhos. Os trabalhadores do departamento trazem o espírito, o candidato à reencarnação, até a casa dos pais ou da mãe. Afastam os encarnados do corpo enquanto dormem. São, na maioria, encontros felizes. Só trazem dificuldades quando a reencarnação é para reconciliar e os encarnados não querem aceitar os inimigos por filhos. É emocionante ver espíritos afins se reencontrarem. Comovemo-nos ao ver um encontro entre futuros pai e filho. 2 espíritos amigos há séculos. Vimos também espíritos se ligarem aos fetos. O espírito reencarnante fica junto à mãe, grudadinho. É tão lindo! Que maravilha é a maternidade! Presenciamos uma reencarnação frustrante, que não deu certo. A gestante adoeceu, danificou o feto e ele morreu. E agora? Quis saber Cecília. Que irá acontecer? Aproveitamos para ajudar a mãe.
disse Frederico. Esse espírito será levado de volta ao departamento e tentará de novo. Com esta mesma família? Ivo perguntou. Tudo indica que sim, porque são afetos, mas se não for possível, escolherá outra família. Observamos também chegar ao hospital uma mãe que provocara o aborto e estava com grande hemorragia. O reencarnante estava colado a ela. Os técnicos o retiraram de perto da mulher e o levaram ao departamento, a um local próprio. O que gostamos de ver foram os partos e ajudar. Que gostoso é ver um neném nascer. Nascimento é festa para a maioria dos encarnados. Ver pais felizes com os filhos é alegria para todos nós. Mas há reencarnações que não dão certo, ocorrendo a desencarnação da criança logo em seguida. Isso acontece por muitos fatores, e o espírito é sempre levado de volta ao departamento. Lá, ou planejam reencarnar novamente, ou retomam o aspecto que tinham antes da reencarnação frustrada. Isso ocorre para um aprendizado. Vimos uma mãe que doou o filho, não querendo nem vê-lo. Soubemos que o reencarnante fora seu inimigo, e ela sentiu repulsa ao tê-lo. Novamente fomos à sala de aula para a conclusão. Esse assunto, embora fascinante, não foi intenso. As perguntas foram poucas. Como se sente o espírito após um aborto? Se o aborto foi natural, ou seja, algo não deu certo e o feto morreu, o reencarnante sente por não ter dado certo e tenta de novo, às vezes com os mesmos pais. Se não é possível, escolhe outros. Não sentem dor, nada. É como se você fosse dar um salto, tenta e não dá certo. Prepara-se e tenta de novo. Já no aborto provocado, o espírito não sente dor, mas sente a repulsa, a rejeição. Normalmente é socorrido e levado para o departamento. Mas há casos em que o reencarnante se revolta e não pode ser socorrido. Retoma a forma anterior e passa a ser obsessor dos pais ou da mãe. Pode haver algum acidente imprevisto na reencarnação? Ivo perguntou. Sim, nós vimos um aborto natural, em que, infelizmente, a mãe ficou doente e o feto morreu. Achei muito interessante o caso que vimos de o pai querer o reencarnante por filho e a mãe não. Comentou Cecília. De fato. Respondeu Frederico. Isso é comum. Um dos cônjuges quer um espírito por filho e o outro não. Os técnicos sempre tentam reconciliar ambas as partes. Todas as mães que dão os filhos o fazem porque eles foram seus inimigos? Luiz perguntou. Não, muitas vezes o fazem por necessidade, outras por não querer responsabilidade. Também acontece, como o caso que vimos, de serem inimigos e a mãe não o querer. Há outros tipos de reencarnação. Os não assistidos por espíritos protetores do bem. Não vimos esses casos no curso. Não me cabe agora entrar nesses pormenores, pois eu ainda não estou inteirada do assunto. Pensei bem. Não quero reencarnar tão cedo. Amo tanto a vida no plano espiritual. Porém, sei que um dia terei novamente de fazê-lo. Entendi bem agora o que o senhor no departamento me disse. Ora, se todos entendessem o que é a vida quando encarnados, chorariam na reencarnação e não na desencarnação. Causa e efeito. A aula teórica sobre causa e efeito, ou causas dos sofrimentos, foi muito movimentada. Todos tinham exemplos e histórias para contar. Frederico abriu a aula fazendo uma bela dissertação. Somos heranças de nós mesmos. Somos o que construímos. Se almejamos melhorar, temos que fazê-lo agora, no presente. Veremos nesse estudo pessoas que sofrem, estão sentindo o efeito e estudaremos a causa. Toda causa produz um efeito. Causas boas, efeitos bons. Causas ruins, efeitos negativos. Na Terra,
São poucos os que chegam às universidades. Para uma minoria, o karma negativo é anulado pela transformação interior, pelo trabalho no bem, reparando erros com acertos. É o fazer pelo sofrer. Mas para a maioria, o karma negativo é eliminado pela dor. Fez, paga, porque quase todos pensam assim. E deve ser assim até o amadurecimento, para o espírito entender. Para resgatar erros, reparando-os, é preciso muita sinceridade. Deixar o que se tem que fazer para o futuro é adiar. Adiamento esse que nem sempre é possível, pois o abuso traria piores consequências. É importante crescermos com compreensão. A oportunidade de crescer pelo amor todos temos. Se a perdermos, a dor, sábia companheira, vem nos impulsionar. Reparar erros pelo amor, pela transformação interior, é assunto das colônias de estudo, para os que querem continuar aprendendo. Assim, os que estiverem interessados podem, após o curso, continuar a estudar, aprofundando-se no tema. Quando encarnado, muito errei, mas compreendi o erro, e essa compreensão fez com que trabalhasse na medicina com muito amor. Usei meus conhecimentos médicos para o bem de todos que me procuravam. Troquei o resgate do sofrimento pelo trabalho em prol de outros e pela minha transformação interior. Na última passagem pela Terra, conheci Patrícia. Ela vivia encarnada na sua penúltima encarnação. Essa amiga errou, sofreu e pediu para reencarnar. Planejou desencarnar jovem após longa doença. Mas isso não se deu. Regressou jovem ao plano espiritual. Mas não esteve doente. Sua vivência no bem, sua modificação e realização interior anularam o karma negativo, e ela não necessitou do sofrimento das doenças para ajustar-se. Modificou o efeito. Isso é possível, mas é preciso que seja realmente sincero e essa modificação, essa realização, seja verdadeira. Enquanto Frederico falava, senti que era verdade. Senti que ficaria doente por muito tempo, piorando sempre. Esse sofrimento seria uma reação, mas que foi modificada. Não necessitei sofrer para vencer. Frederico continuou a explicar. O corpo perispiritual e o corpo material formam uma composição harmoniosa de energias. Quando agimos egoisticamente, desequilibramos esta composição vibratória no espírito e no corpo. Há então decomposição ou doença. Vendo o erro, o espírito quer repará-lo e, para tanto, tem que mudar sua maneira de viver, não externamente, mas com profunda compreensão. A dor, quando compreendida, transforma o indivíduo na sua maneira de agir. Mas se não compreender, a dor pode induzi-lo à revolta e poderá acontecer maior acúmulo de desequilíbrio ou dívida. Frederico deu uma pausa. Todos nós prestávamos atenção na exposição que desenvolvia. Com sabedoria, completou. As reações, os efeitos, podem ser tanto para a felicidade como para o sofrimento. Uma pessoa que viveu no bem tem logo, ao desencarnar, a reação de um socorro, da felicidade no plano espiritual. Os efeitos do bem, que trazem paz e harmonia, não precisam ser modificados. Já os do sofrimento, podemos, pelo livre-arbítrio e vontade, anular ou suavizar. Mas nosso estudo é sobre os efeitos pela dor, pelo sofrimento. Todos nós poderíamos falar, dar opiniões e contar a própria história. Murilo foi o primeiro. Quando encarnado, tive o braço e a mão direita sempre com feridas. Quando elas secavam, deixava meu braço negro. Doía muito. Sofri com isso desde menino até minha desencarnação. Só depois de algum tempo socorrido, internado em um hospital na colônia, foi que sarei. Há pouco tempo pude saber o porquê da minha doença, que nada e ninguém conseguiu curar. Na minha outra existência, fui um coronel orgulhoso e surrei vários negros escravos por serem preguiçosos. Desencarnei. Sofri muito. E culpava o braço e a mão que seguraram o chicote. Reencarnei sentindo-me culpado e uma doença veio queimar os fluidos negativos que eu mesmo gerei pelo remorso. Lauro também contou sua história. Encarnado, desde pequeno tive asma. Por toda a minha existência tive crises que muito me incomodavam. E eu sofria. Era pobre. Meus pais desencarnaram e eu tinha que trabalhar para me sustentar.
já que meus irmãos, igualmente pobres, não podiam cuidar de mim ou me sustentar. As crises faziam com que eu faltasse ao trabalho e muitas vezes fui despedido. Eu sentia muita falta de ar. Quando ficava muito mal, internava-me em hospitais. E foi numa dessas vezes que desencarnei, sendo enterrado como indigente. Mas fui resignado. Sentia que era merecido o meu sofrimento. Muitas vezes chorei, mas não me revoltei. Desencarnei e fui socorrido, porque todos que sofrem com resignação como eu têm a bênção de um socorro. Isso se a pessoa foi boa. Tive que ficar internado num hospital para tirar a impressão da doença que tanto me afligia. Há algum tempo soube que havia sido suicida na existência anterior. Por motivo bobo, danifiquei o corpo perfeito, destruindo-o imprudentemente. Suicidei-me por um amor não correspondido. Atirei-me num rio fundo, morrendo afogado. Laura emocionou-se ao narrar. Dona Isaura aproveitou para dar alguns esclarecimentos. Nem todas as reações e efeitos têm causas semelhantes. Nem todos que sofrem de asma agiram como Lauro. Os motivos são muitos para se ter uma existência com falta de ar. Laís também quis falar. Encarnada, fui casada com uma pessoa boa. Tentei tudo para ter filhos e não consegui. Vivi frustrada e desejosa de ser mãe. Depois de um tempo desencarnada, querendo saber o porquê de não ter tido filhos, soube que na existência anterior fiz muitos abortos, somente porque não queria deformar o meu corpo. O companheiro fora também o mesmo desta existência e me incentivava a abortar. Laís, Nair perguntou. Você quitou o karma negativo que você mesma gerou? Você se sente em paz a este respeito? Sofri e aprendi pela dor a dar valor à maternidade, mas poderia ter adotado crianças órfãs por filhos. Se tivesse feito isso, teria anulado pelo amor o efeito negativo que criei. Talvez viesse a ter, nesta mesma encarnação, filhos. Quando amamos filhos alheios como nossos, estamos modificando a reação. Infelizmente não soube fazer isso. Fui egoísta. James narrou o que se deu com ele. Quando eu estava com 40 anos, fiquei surdo. É bem triste não ouvir nada. 30 anos fiquei sem escutar som algum. Eu também sofri um derrame que me fez ficar num leito anos seguidos. Tive muitos filhos, mas só uma filha cuidou de mim. Nesta encarnação fui bom, honesto e trabalhador. Penso, ou tenho certeza, que sofri pelos erros de outras existências, mas não tive coragem de recordar, talvez porque não tenha quitado tudo. Por isso estudo. Quero quitar o resto, anular os efeitos dos meus erros, empenhando-me no trabalho do bem, na minha transformação interior. Todos estamos envolvidos por histórias desse tipo. Quase todos falavam de si, como Glória. Logo na adolescência, eu fiquei doente. Tinha acessos, desmaios em que me debatia e babava. Sofri muito e constantemente passava vexames e dava espetáculos. Era só sair de casa para ter esses acessos. Saía, ficava nervosa e eles vinham. Eu era muito católica. Muitas vezes tive essas crises nas missas e o pároco me disse, tentando ser gentil, que estava dispensada de assistir à missa. Mas eu gostava tanto de ir, de rezar, que fiquei muito triste. As pessoas tinham receio do contágio e muitas vezes caí na rua e lá fiquei. Éramos pobres, mas enquanto tive mãe encarnada, eu estava protegida. Quando ela desencarnou, fiquei com meus irmãos, cada época com um. Sentia que não era bem aceita, mas não tinha para onde ir e, com pouco estudo, não conseguia arrumar trabalho. Já tinha 40 anos quando passei a tomar remédios mais fortes e modernos, e os acessos abrandaram. Desencarnada fui socorrida porque sofri com resignação e nada fiz de errado. Soube que vivi obsediado os primeiros anos de encarnada e que foi minha mãe desencarnada que tudo fez para que eu fosse perdoada. Na existência anterior, fora um rico senhor de escravos, pratiquei muitas maldades e não fui perdoado por 3 espíritos que me acompanharam, vingando-se. Depois de anos, eles se cansaram porque, orando sempre, fiz com que não conseguissem me atingir muito. Mas, pelos meus próprios erros,
eu sofri. Hoje esses 3 espíritos estão encarnados e eu os ajudo sempre que posso. Luísa disse: Na última encarnação, tive uma doença que me fez ficar com as pernas defeituosas. Andava com dificuldade. Desencarnada, vim a saber que na existência anterior me suicidei me atirando em um precipício, danificando meu corpo, que era perfeito. Dona Isaura voltou a afirmar que as reações nem sempre são iguais, embora as ações sempre resultem numa reação. Raimundo deu uma aula interessante de como a reação acontece. Ao fazermos o mal, o erro fica registrado em nós. É como colocarmos a mão no metal quente, e a dor virá como reação, na hora, após meses ou séculos. Só que poderemos, nesse intervalo entre o ato e a reação, cortar esse efeito ou suavizá-lo com amor verdadeiro, com trabalho desinteressado no bem e com a modificação interior. Vimos filmes de países onde muitos desencarnam de fome, seja pela seca ou pela guerra. Vimos a reação de muitas pessoas em grupos afins que necessitam desse doloroso aprendizado para dar valor aos acontecimentos simples, à fraternidade e à honestidade. Muitas pessoas sentiam o efeito da ação nefasta de usar o cofre público indevidamente, o que usou a guerra para fazer maldades, acumular fortunas. Observamos também pessoas que cometeram muitos erros e marcaram seus perispíritos com tantos fluidos negativos que, além de ir por afinidade para o umbral e lá sofrer por anos, ao reencarnar passaram para o corpo físico esses fluidos, como doenças, para se purificar. Nem todo sofrimento é por reação negativa. Às vezes, não aproveitando as lições de amor para progredir, a dor nos obriga a caminhar. Porque é através, quase sempre, da dor que procuramos Deus, uma religião, a modificação interior e fazemos a troca de vícios por virtudes. Foi muito proveitosa a aula teórica. Ação e reação. Não tivemos muito trabalho na aula prática. Realizamos tudo com pouca ajuda. Dona Isaura explicou. Tenho aqui algumas fichas de pessoas encarnadas que levarei para a crosta. Iremos vê-las e, pelas suas fichas, saber qual a ação que desencadeou a reação presente. Deixo claro que nada há de curiosidade. Isso é feito para que possam aprender com exemplos verdadeiros. Viemos para a terra de Aeróbus, deixando-o num posto de socorro. Todos juntos fomos ver as pessoas que íamos estudar. Vimos um homem com 40 anos aproximadamente. Era alegre, um deficiente mental. Conversava sentindo-se muito importante. Às vezes andava com seu cavalo de pau, vendo-se em cima de um garboso cavalo. Tocava uma violinha de brinquedo e cantava canções que ninguém entendia. Andava pelas ruas e algumas pessoas o ajudavam. Outras, mais por brincadeira, o contrariavam, deixando-o nervoso. Às vezes, corria atrás das pessoas que mexiam com ele. Sofria de epilepsia, que com os ataques fazia-o cair e debater-se, deixando-o machucado. Este irmão já foi obsediado. Com o passar dos anos, os espíritos que o acompanhavam acabaram por desistir da vingança. Tudo o que sente é reflexo dos erros do passado. Nesta encarnação, é bem cuidado pela mãe, que por doenças sofre muito também. São muito pobres, passam por muitas necessidades. Ele, na existência anterior, era um senhor de escravos, nesta região mesmo. Foi casado e sua ex-mulher é agora sua mãe. Foram orgulhosos e cometeram muitas maldades. Para sustentar o luxo, deixavam os escravos quase sem roupas e com pouco alimento.
Se outrora cavalgava sobre bonitos cavalos, agora anda com seu cavalo de pau. Outrora ia a saraus, onde tocava e cantava, enquanto seus escravos gemiam em sofrimento. Agora é ridicularizado, enquanto dança e canta pelas ruas. Mas ele sofre. Seu espírito orgulhoso aprende num corpo deficiente, sem saúde, sofrendo ataques que o deixam caído pelas ruas. Demos passes nele e na mãe. Essa senhora, nessa encarnação, sofre com humildade. Oramos por eles. Vimos um mudo, também deficiente mental, que andava perambulando pelas ruas da cidade. Estava a sentir a reação de uma vida anterior, de caluniador e intriguista. Desencarnado, teve o remorso destrutivo que danificou suas cordas vocais e o cérebro físico. Abusou da inteligência para prejudicar muitas pessoas. Estava inquieto, tinha dores no abdômen. Fizemos um círculo de oração. Ele se acalmou. Emocionou-se e chorou. Frederico elucidou-nos. Ele sente as emanações de carinho, pois recebeu bem nossos fluidos. Que seus sofrimentos sejam a aprendizagem de que necessita. Que ele aprenda para não mais errar. Vimos um aleijado numa cadeira de rodas. Esse irmão era revoltado, e a revolta que sentia gerava nuvens escuras em sua volta. Era mal-humorado e invejoso. Dispersamos as nuvens escuras com passes e tentamos dar-lhe pensamentos otimistas. As nuvens sumiram, mas sabíamos que ele logo as criaria novamente. Vimos seu passado. Na existência anterior, fora casado com uma viúva rica que tinha um filho. Sua esposa tinha um irmão solteiro que ia deixar a fortuna para o sobrinho que fosse o melhor peão. O casal teve mais filhos, e ele queria que a fortuna do cunhado fosse para um de seus filhos, e não para o enteado, como tudo indicava. Planejou um acidente. Ao saber que o enteado ia montar um cavalo bravo, cortou o arreio e ficou observando. O animal derrubou o mocinho, que ficou inconsciente. Vendo que nada sofrera, pegou um pau e quebrou as 2 pernas dele. Naquele tempo não havia os recursos que há hoje, e a medicina não pôde recuperar as pernas dele. Ficou aleijado e não pôde mais montar. Um dos filhos dele acabou recebendo a fortuna. E agora, nesta encarnação, ainda menino, sofreu um acidente e teve as pernas amputadas, deixando-o nessa cadeira. Na revolta, resgata seu karma? Quis saber, Ivo. Aquele que se revolta não aproveita o sofrimento como preciosa lição. Sofre às vezes mais, resgata. A diferença do bem sofrer e mal sofrer é a aceitação e a compreensão do sofrimento. Aceitando o sofrimento, ao desencarnar, é socorrido e logo está bem. Desencarnando revoltado, não terá o socorro e continuará sofrendo até se tornar humilde. Respondeu Frederico. A revolta faz mal a ele mesmo. Faz com que seja desagradável, seja uma pessoa que os outros não gostam de ter no seu convívio. Ele se amargura e sofre mais. Vimos um casal de cegos. Ser cego não é fácil. Basta fechar bem os olhos e pensar que ficaremos por muito tempo assim. Cada um deles tinha ações diferentes para estar sofrendo esta reação. Ela, por ciúmes, mandara cegar uma pessoa. Na existência anterior, ordenou a 2 capangas que sequestrassem uma jovem rival, passassem veneno em seus olhos e a abandonassem na floresta. A jovem teve a visão quase toda danificada. Quando a mandante do crime desencarnou, sentiu remorso, que a fez ficar cega. Reencarnou e trouxe para a matéria os olhos sem vida. Ele é cego e inteligente, é um espírito que quer evoluir. Ao recordar desencarnado de seu passado, de suas existências anteriores, viu que há muito tempo fora um general que mandava cegar os vencidos. Isso o chocou de tal forma que quis vir nesta encarnação cego, para não sentir mais remorso. Os 2 trabalham para viver, e é ele quem a sustenta com otimismo e fé. Ele não poderia cuidar de pessoas cegas, ajudá-las, em vez de reencarnar cego? Luísa perguntou. A escolha foi dele. Respondeu Raimundo. Temos o livre-arbítrio.
talvez tenha temido falhar. Pode-se, desencarnado, fazer planos de ajudar pessoas cegas. Aqui, encarnado, muda-se muito, porque as ilusões da matéria fazem quase sempre esquecer os propósitos. Muitos falham. Desencarnados fazem muitos planos, mas a maioria volta ao plano espiritual, falida. Ao ver essas pessoas, dávamos passes, alegrando-as, fazendo-as sentirem-se melhor. Fomos visitar uma escola de deficientes mentais. Um número grande de crianças estava ali. 3 delas estavam obsediadas. Primeiramente, a cercamos e nos tornamos visíveis para os obsessores. Com delicadeza, tentamos convencê-los a acompanhar-nos, deixando suas vítimas. 2 espíritos que estavam com uma menina nos ouviram atenciosos. E foi com alívio que escutamos que iriam conosco, pois estavam cansados de sofrer e a vingança não lhes interessava mais. Nós os levamos para o posto de um centro espírita, onde na próxima reunião seriam doutrinados e levados para uma escola na colônia. No segundo caso, o obsessor nos olhou desconfiado. Conversou pouco, prometeu pensar em nossas propostas e saiu do local. Havia uma criança obsediada que era influenciada por 2 espíritos. Os 3 estavam bem entrelaçados. Os obsessores nos escutaram de forma confusa e não chegando a nos entender. Raimundo disse: Não podemos no momento fazer nada, mas este local é visitado sempre por socorristas que darão atenção especial a estes 3, que, por erros comuns, estão entrelaçados no ódio. Como estão, se afastarmos um dos desencarnados, a criança corre o risco de desencarnação. Ela é novata na escola. Acredito que logo os socorristas conseguirão orientar estes desencarnados e levá-los para um socorro. São muitas as más ações que levam os espíritos a reencarnar com deficiências mentais. É raro, mas há espírito que, por determinado objetivo, reencarna deficiente sem ser pela reação negativa. Ali estavam espíritos que abusaram da inteligência. Outros danificaram o cérebro com tóxicos e álcool. Outros cometeram suicídio. Alguns praticaram tantos erros e o remorso destrutivo fez com que deformassem o cérebro perispiritual, trazendo para o corpo esta deformidade ao reencarnar. Aproximamo-nos de um menino com deficiência bem acentuada. Ele fora rico, filho mais velho, e tinha uma irmã. Era adolescente quando o pai desencarnou, deixando a mãe nova e muito bonita. Estava com 17 anos quando sua mãe começou a interessar-se por outro homem. Ele passou a seguir a mãe e escutou-a conversando com o namorado. Descobriu que iam se casar e que ela estava grávida. Não querendo que a mãe se casasse e que ainda tivesse mais filhos para repartir a herança, planejou o crime, matou a mãe com uma faca e fez a culpa cair sobre um ex-escravo que trabalhava na fazenda. Nessa época já tinha acontecido a abolição. Fingindo grande dor e indignação, sem esperar um julgamento, mandou colocar o negro no tronco e chicoteá-lo até a morte. Ainda deu a entender que a mãe era amante do negro. Assim, o negro desencarnou no tronco sem maiores problemas para ele. Seu avô ficou sendo seu tutor até a maioridade. Ficando maior, passou a tutelar a irmã mais nova. Era trabalhador, inteligente e multiplicou os bens. Não querendo que a irmã se casasse, começou, logo que ficou mocinha, a lhe dar, sem que ela percebesse, tóxico, fazendo-a passar por louca e doente. A irmã desencarnou moça e passou a obsediá-lo. Ele casou, teve filhos, foi respeitado, mas acabou fazendo uso de tóxico na tentativa de amenizar o remorso. Desencarnou em péssimo estado. A irmã o perseguiu por anos. Depois, o remorso destrutivo danificou seu cérebro, que fora perfeito. Reencarnou como vocês agora veem. Centraliza no corpo os fluidos negativos que ele mesmo criou. Olhamos os deficientes com profundo amor e carinho.
Seus sorrisos simples, seus modos frágeis fazem com que tenhamos vontade de abraçá-los. Fizemos isso. Passamo-lhes alegria. Nada é eterno e nem a reação é infinita. Tudo se renova. O tempo passa, a desencarnação vem. E eles, socorridos e orientados, têm outro reinício. Confesso que me apiedei de todos. Só os imprudentes pensam que nada tem retorno. Ver as pessoas sofrerem as reações, os efeitos, é triste. Se soubessem os encarnados que ninguém faz nada sem retorno, que só anulamos esses efeitos com muito amor e renovação, não cometeriam tantos erros. Depois de termos ficado horas com eles, findou a excursão e retornamos à colônia. Na aula de conclusão, houve muitas perguntas respondidas por Raimundo. Pode-se pedir para reencarnar cego, surdo ou mudo? Indagou Luísa. Pode-se, sim. O Departamento das Reencarnações estuda cada caso. O solicitante recebe orientação e, se quiser a si mesmo, os instrutores verificam se será bom ou não para ele. Só depois de feito um estudo favorável é que ele pode reencarnar com deficiência, porque a maioria das deficiências são as que criamos em nós mesmos pelos nossos erros. Pode-se querer ser deficiente para crescer espiritualmente, progredir? Indagou Ivo. Sim, às vezes um espírito acha que só assim, deficiente na matéria, acordará para o progresso. Mas lembro a eles que deficiência é um sofrimento que fará bem só a si mesmo. Progredir pelo trabalho no bem, pela transformação interior, é muito mais meritório. Mas há pessoas que conciliam a deficiência com a transformação interior e se dão muito bem. Normalmente, quando isso acontece, conseguem arrastar muitos com o seu exemplo. O que acontece se alguém, sofrendo muito pela reação de más ações, se suicidar? Marcela perguntou. Além de não quitar seu karma negativo, terá ainda sua situação agravada. Ao suicidar-se, encontrará dores piores e não terá seus problemas resolvidos. Conheço, disse Murilo, um senhor médium que sempre deixa para depois o trabalho no bem, o trabalho com sua mediunidade. Diz não ter chegado ainda a hora de trabalhar, de seguir a doutrina espírita. Tem um karma negativo a anular. O que acontecerá com ele? Não se deve deixar para depois o que se pode e deve fazer hoje, agora. Se ele tem que anular o karma e não o faz, se perder a oportunidade do amor, só restará a dor. Não basta fazer promessas, tem que realizar. Não posso afirmar o que acontecerá com ele. Talvez, se continuar a se recusar a trabalhar com a mediunidade, a dor sábia virá como reação. Vimos um deficiente mental que recorda seu passado e seus erros. Os outros não recordam por quê? Indaguei. Como vimos, cada caso é um caso. Não se pode taxar nada no plano espiritual como regra geral. Este espírito fixou tanto a mente nos seus erros que nem com a reencarnação conseguiu esquecer. O que acontecerá com ele? Quis saber. Desencarnará logo, será atendido e internado num hospital, numa ala própria para irmãos com deficiência mental, e dependerá dele sua recuperação. Depois, como acontece sempre com esses irmãos, porém não é regra, novamente repito, reencarnará outra vez e aí esquecerá tudo. Ele vive as duas existências? Mauro perguntou. Não. Ele vive o que é hoje, mas sua mente confusa recorda a encarnação passada, agravando mais sua deficiência. Tem no passado a ideia fixa. É verdade que deficientes mentais são sempre socorridos ao desencarnar por uma equipe especial? Indagou James. Sim, é verdade. São desligados, socorridos em alas próprias de hospitais nas colônias onde se recuperam. Os sofrimentos são sempre reações? Indagou Glória. Como já foi dito, não. Ao pararmos, não querendo progredir, a dor pode nos impulsionar ao progresso. São muitas as vezes em que o sofrimento nos faz voltar ao Pai amoroso, a uma religião, a uma modificação interior.
Chegou ao término esse assunto tão fascinante. Eu tinha algumas horas livres. Fui visitar vovó e amigos. Lenita estava à minha espera na escola. Abraçamo-nos carinhosamente. Foi comigo à casa de vovó. Que bom rever os amigos. Vovó e suas amigas me receberam com alegria. Conversamos animadas. Fui também ver minhas violetas. Estavam lindas e floridas. Como é bom ser amada desta forma, ser lembrada com carinho pelos entes queridos e deles receber incentivos. Estávamos ligados pelo amor verdadeiro, sem egoísmo. As violetas eram o símbolo desse carinho. Beijei suas florezinhas coloridas e mandei um pensamento de gratidão à minha mãe. Falei entusiasmada do curso. Contei-lhes detalhes. Vovó comentou. Ah, Patrícia, se todos fossem como você, se todos os que desencarnam pensassem e agissem como você... A Terra seria um planeta de regeneração, completei brincando. Passei momentos agradáveis entre amigos. Loucura. Impressionante e realmente fascinante é o cérebro humano. Residência central da alma, arquivo do nosso passado, nascedouro de toda a criatividade humana, sede de toda felicidade e alegria, quando isento de conflitos. Mas a maioria de nós não faz outra coisa senão deteriorar a capacidade mental através da deturpação das forças e energias que recebe da bondade divina. É um fato corriqueiro, que muito pouco nos chama a atenção. E quando chegamos a vê-lo acontecendo com nossos irmãos, procuramos as causas dessas infelicidades e dores em agentes externos, como as anomalias físicas ou na ignorância de nossos irmãos obsessores. Dificilmente paramos para pensar que o caminhar da natureza cósmica é no sentido do aperfeiçoamento de todas as suas manifestações, incluindo também o homem. Mas quase nunca o homem olha para dentro de si e reconhece que é em si mesmo que reside a fonte de seus próprios males e infortúnios. Meditando sobre esses fatos, iniciei a aula teórica em que estudamos o cérebro humano. Vimos que o cérebro físico é idêntico ao perispiritual. Numa aula difícil, estudamos as partes do cérebro e seus respectivos nomes. Montamos um cérebro de plástico para termos a real ideia de como é formado. Impressionante e maravilhoso é o cérebro humano. Aprendemos os nomes complicados das doenças que o atingem e seus sintomas. Vimos filmes sobre doenças mentais e também sobre doentes. Estudamos e vimos a loucura sem a obsessão. O motivo por que a obsessão é a causa de muitas doenças e loucuras, estudaríamos posteriormente. As doenças mentais são quase todas de origem espiritual. Estão ligadas a um passado cheio de erros. Muitos doentes recordam, total ou parcialmente, de forma confusa, existências anteriores que perturbam o cérebro, e este, predisposto a adoecer pelas muitas maldades que fizeram, não consegue se equilibrar. Recordações do passado não prejudicam pessoas equilibradas e que já quitaram suas dívidas ou o karma negativo. Tivemos uma aula interessante na qual aprendemos a nos concentrar em outras mentes e saber o que estão pensando ou o que está se passando. Aprendemos para ajudar. Só podemos ler com a permissão de quem estamos pesquisando, ou quando este está muito necessitado de ajuda. A mente perturbada é fácil de ler, porque seus pensamentos estão fixos em determinado assunto. Claro que só com essas aulas não iríamos sair lendo pensamentos, mas era um início.
Para desenvolver esse processo com perfeição, leva-se tempo e é necessário prática. Este estudo serviria apenas para ler os pensamentos dos doentes e ajudá-los. Temos que nos concentrar na mente do outro e o que ele pensa vem à nossa mente. No começo, líamos de forma incerta, pedaços somente. Depois, com o treino, fomos nos aperfeiçoando. De desencarnado para desencarnado é mais fácil. Depois, aprendi a ler a mente dos encarnados, mas só faço isso para uma ajuda, nunca por curiosidade. Depois, como já disse, a mente perturbada é mais fácil. Em doentes mentais, os pensamentos são sempre muito confusos. Na aula prática, fomos ao Hospital da Colônia. Os doentes perturbados ficam no hospital em alas separadas. Dentro dessas alas ainda são isolados, dependendo de seu estado. Esses socorridos, é claro, não estavam obsediados, mas muitos tinham sido quando encarnados. Visitamos primeiramente os que se encontravam já em recuperação. A enfermaria é grande, com muitas janelas, leitos, cadeiras, algumas mesas com flores, quadros na parede e cortinas nas janelas. Era uma enfermaria feminina. As doentes usam roupas brancas, vestidos ou conjuntos de calças compridas e camisas. A primeira impressão que se tem é que estão bem, não têm dores, mas em algumas os olhos são um tanto parados, em outras inquietos. Umas falam muito, outras são quietas. Receberam-nos bem, gostam de conversar e falar de seus problemas. Recebemos orientação e permissão para tentar pôr em prática o que aprendemos sobre a leitura da mente. Fomos até lá para conversar com as doentes, tentar ajudá-las com conselhos, dar passes e convidá-las a orar conosco. Fui conversar com uma mocinha que parecia estar com 15 anos, mas tinha 23. Você quer me escutar mesmo? Interrogou-me. Posso contar minha vida a você? Claro que pode. Fale o que quiser, respondi. Eu era uma boa moça, ou todos pensavam que era. Honesta e trabalhadeira, ajudava minha mãe viúva a costurar para as freguesas. Me comportava um tanto estranha, maníaca, mas nada sério. Tinha 22 anos, não arrumava namorado e acabei apaixonada por um homem casado, passando a me encontrar com ele às escondidas. Fiquei grávida. Ele não queria nada comigo, arrumou e pagou para que eu fizesse aborto. Temendo os comentários maldosos e minha mãe, fiz o aborto. Ninguém ficou sabendo, mas depois desse gesto fiquei doente. Me tornei louca e fui internada num sanatório, onde desencarnei após um tratamento de choque. Sofri muito. Fui perseguida por um espírito inimigo de outra existência. Esse espírito, tentando se reconciliar, ia nascer como meu filho e eu o abortei. Não me perdoou. O ódio voltou mais intenso e me perseguiu pelo umbral. Depois de algum tempo, fui socorrida. Agora estou bem. Observando-a, vi que ela fora um espírito endividado, que na encarnação anterior a esta, errou muito, e quando desencarnou, sofreu muito no umbral e acabou perturbada. Fez um tratamento e reencarnou. Na vida física, após novo erro com o aborto, seu cérebro desarmonizou-se e o obsessor conseguiu deixá-la doente. Se não errasse nesta, não iria adoecer. Assim, vimos casos em que os obsessores esperam uma oportunidade, como novos erros, desequilíbrio sentimental, uma dor como a da desencarnação de entes queridos que baixa a vibração, para poder atuar. Esses doentes gostam tanto de atenção que às vezes querem nos narrar tudo de novo. Querem que fiquemos perto e lhes dediquemos atenção. A moça agarrou a minha mão. Me deixe ficar mais perto de você. Me sinto bem. Deixe. Naquela hora, ninguém estava no leito. Isabel, assim se chama, e eu estávamos sentadas nas cadeiras perto de sua cama. Alguns colegas meus e alguns doentes saíram para o pátio defronte à enfermaria, que tem muitos canteiros floridos. Apiedei-me dela e a convidei a ir comigo conversar com uma senhora que há tempo nos olhava sorrindo. Fomos. Isabel ficou quieta, só escutando, mas não largou a minha mão. Após os cumprimentos, a senhora pôs-se a falar.
Filha, estou doente, mas não sou louca como dizem. Engraçado. Aqui não me chamam de louca, mas no outro lugar sim. Referia-se ao período de encarnação. Sou uma baronesa. Falo e ninguém acredita. Tenho casa grande, bonita, empregados e escravos, mas moro nesta tapera feia, com pessoas que dizem ser meus parentes. Tenho roupas bonitas e visto-me assim, com as feias. Já nem sei quem sou. Sou Maria ou Carmela? Que confusão! Quem você acha que sou? Falava, mas não esperava a resposta. Sou as duas ou nenhuma. Dizem que fui Carmela, morri, ou desencarnei e nasci, ou reencarnei como Maria. Mas todos são um só. Por que sou duas? Queria ser Carmela, que se vestia bem, alimentava-se bem, era bonita e rica. Não gostava de negro? Indaguei. Maria é negra. Não. Tenho horror, são sujos e burros. Mas sou negra, não vê? Não era e fiquei. Tentei explicar que na existência anterior foi Carmela e que teve o corpo morto, depois reencarnou como Maria. Ela repetiu sua história. Dei-lhe um passe e ela se acalmou. Ali estava um caso de recordação fora de hora, fruto verde. Talvez tenha relembrado pela ação de algum obsessor, querendo perturbá-la. Ou ela mesma não esqueceu, fascinada com a encarnação como Carmela. E as lembranças confundiram-na quando voltou como Maria, numa encarnação de que não gostava e repeliu, por ser pobre, feia e negra, raça que detestava. Íamos para outra enfermaria. Isabel me soltou chorando e querendo que prometesse voltar para a vila. Disse-lhe que faria o possível. Tinha pouco tempo livre e precisava fazer coincidir meu horário livre com o da visita. Quando terminou o curso, fui revê-la. Já estava bem melhor. Sorriu ao me ver. Conversamos muito. Queria reencarnar. Havia pedido, mas os instrutores disseram que ela tinha que ficar mais tempo no plano espiritual. Convidaram-na para estudar. Incentivei-a. Isabel é analfabeta. Falei da escola com carinho. Ela ficou entusiasmada. Lá, ela aprenderia o Evangelho, a moral cristã que muito lhe fariam bem. Essas enfermarias que vimos são de doentes que, encarnados, tiveram anomalias mentais. No plano espiritual, há muitas enfermarias de doentes que, encarnados, foram sadios e, ao desencarnarem, perturbaram-se com o sofrimento ou o remorso. Fomos a uma enfermaria masculina. Quando entramos, um senhor me olhou fixamente e disse: É você. Assustei-me e Frederico foi até ele. Ela o quê? É linda. Zé me disse baixinho. Aí, Patrícia, fazendo sucesso até por aqui. Frederico ficou conversando com ele, que enquanto estivemos lá, olhou muito para mim. Outro fato interessante aconteceu nessa enfermaria. Um doente confundiu Nair com outra pessoa que fora sua amiga. Pegou em sua mão e não soltava. Frederico e Raimundo tiveram de prostrá-lo com um passe para que largasse a mão dela. Foi conversar com um velhinho. Após os cumprimentos, começou a falar. Fui um caçador. Morava perto de uma pequena floresta. Atirava bem. Um dia, por acidente, matei um outro caçador. Temendo as consequências, coloquei a arma na mão dele, como se ela tivesse disparado. Deu certo, e o fato foi dado como acidente ou suicídio. Passados uns anos, minha filha queria casar com um sujeito mau, vagabundo e cínico. Sem ninguém saber, marquei uma caçada com ele, dizendo que era para conversarmos sossegados. Atirei nele e fiz como da outra vez. O acidente teve suspeitas, mas como não houve provas, ficou por isso mesmo. Mas esse espírito me obsediou até que fiquei perturbado. Meus familiares diziam que eu estava caduco. Desencarnei e sofri muito. Já faz tempo que estou no hospital.
Acabou de falar, abaixou a cabeça e ficou triste. Animei-o. Depois sorriu para mim. Como é bom ter a consciência tranquila. Fui conversar com outro senhor que, logo depois de conversarmos um pouco, narrou sua história. Na encarnação anterior a esta, fui à guerra. Matei muitos homens e cometi maldades com os prisioneiros. Reencarnei em outro país. Era pobre e trabalhador. Mas alguns inimigos me acharam e ficaram esperando uma oportunidade. Se eu cometesse algum erro ou baixasse minha vibração, iriam me obsediar. Apaixonei-me por uma moça rica que nem sabia que eu existia. Criei coragem e confessei-lhe o meu amor, mas ela riu de mim. Tomei veneno. Só que não morri. Fiquei mudo. Passado algum tempo, minha mãe desencarnou. Aí senti muito e perturbei-me. Acabei sendo o mudo bobo. Vivi anos assim, sozinho numa casinha a pedir esmolas. Com o tempo, os obsessores foram embora. Pensei que foi minha mãe que fez com que eles me perdoassem. Desencarnei e fui socorrido, porque sofri resignado por muitos anos. Estou aqui há pouco tempo. Tenho ainda as ideias confusas. Às vezes me lembro da guerra e grito. Mas graças a Deus estou melhorando. E estar falando novamente é bom demais. Chegou a dormir quando recebeu o passe. Fomos ver os que dormiam em pesadelos. Formamos equipes de 5 para dar passes em cada um deles. Ao orarmos, às vezes víamos seus pesadelos. Uma senhora sentia falta de seu obsessor a quem estava ligada pelo ódio e pela paixão. Queria-o e chamava-o sem parar. Um enfermeiro nos disse que o espírito que a obsediara ficou no umbral. Não quis socorro. Ele sente chamá-lo? Indagou Laís ao enfermeiro. Não, a distância é grande e as vibrações muito diferentes. Lemos os pesadelos de um senhor que teve a tara do sexo e, para se satisfazer, matou 2 crianças. Vimos também uma senhora que matou afogada uma criança, menina de 2 anos, para vingar-se da patroa. Ninguém descobriu e deram o fato por acidente. Mas um dia o remorso veio e ela passou a sofrer muito. Tudo muito triste de ver. Erros, remorsos e sofrimentos podem perturbar alguém e, quando encarnado, pode vir a ter uma das doenças mentais como reação. Viemos à Terra por poucas horas e fomos visitar um sanatório. Desta vez, viemos só para ver casos de loucura sem obsessão. Nossas visitas ajudam os doentes. Fazemos círculos de oração e damos passes. Quase sempre esses doentes manifestam suas doenças quando cometem erros. Sentem uma dor maior, têm que enfrentar as responsabilidades ou são acolhidos por acontecimentos desagradáveis. Vimos nesses encarnados as doenças de que eram portadores e seus sintomas. Não tivemos muito o que debater na aula de conclusão. Só Luiz perguntou: As doenças mentais são hereditárias? A hereditariedade pode dar aos indivíduos as tendências físicas, mas quase sempre reencarnam com espíritos afins, e tantas vezes quanto as que participam de erros em conjunto. Pode ser que tenham errado juntos, e por isso resgatam juntos. Quando o espírito se equilibra, o cérebro físico também será equilibrado. Foi bom para todos nós esse estudo. Obsessão. Viver em paz consigo mesmo é fonte perene de alegria e felicidade. Mas quando me foi dado conhecer pessoalmente o trabalho de recuperação de obsessores e obsediados, uma tristeza tão profunda me atingiu que pareceu partir todo o meu ser ao ver o estado lamentável em que ficam credores e devedores,
verdadeiros atores representantes do ódio a destruírem-se mutuamente. Constrangedora e até dolorosa a influência negativa exercida por esses irmãos, ainda fixados no egoísmo quase absoluto. Difícil é o trabalho de socorro a eles, exigindo dos espíritos que se dedicam a esse mistério dedicação e paciência tão grandes que chegamos a ver nessa atitude o reflexo do amor divino. Amor sem fronteiras, vencedor do tempo e do espaço, na busca da recuperação de seus filhos. O pai não abandona seus filhos e os socorre através de seus próprios filhos, envolvendo todos no seu grandioso amor, esperando, pela eternidade, que voltemos para o cultivo da fraternidade. Nada melhor que as lições de Allan Kardec para nos ensinar o que seja obsessão. É a ação persistente de um espírito sobre uma pessoa. Apresenta características diversas, desde a simples influência de ordem moral até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. As piores obsessões são as de ação vingativa. Normalmente, o obsessor e o obsediado se relacionaram em existências anteriores. A obsessão, a subjugação e a possessão levam muitos à loucura. Normalmente, o obsessor tenta dar ao obsediado uma ideia fixa. Às vezes, faz recordar parte da existência anterior para que ele se confunda. Quase sempre, entre o encarnado e o desencarnado, ou os desencarnados, há lutas e troca de ofensas. O ódio e a paixão os unem. Em nossa aula prática, viemos para a Terra, já que tínhamos visto no Hospital da Colônia ex-obsediados, desencarnados que foram obsediados quando encarnados. Como sempre, viemos de aeróbus. Paramos num posto de socorro na Terra e saímos para ver alguns casos de obsessão. O primeiro que analisamos foi de simples influenciação mental. Um desencarnado que não sabia que desencarnara e estava perto, encostado em uma menina encarnada, vampirizando suas energias, ou melhor, trocando energias. Ela começava a sentir sintomas das doenças, do mal-estar que o desencarnado sentia. A menina tinha o pai desencarnado perto de si. Sentia dores e tristezas que começavam a afetar seu físico. Tentamos intuir a mãe a levá-la para tomar passes. Foi um alívio para nós quando ela resolveu ir a um centro espírita. Ao tomar o passe, o espírito também recebe e se sente melhor. O pai desencarnado foi convidado a permanecer no centro espírita para ser doutrinado mais tarde na sessão de desobsessão. Vimos um encarnado, fanático religioso, tendo perto de si um desencarnado também fanático. Os dois se afinavam. Estavam sempre a discutir religião. Olhamos, observamos e nada fizemos. Os dois se sentiam bem assim. Entramos em 3 bares. Os encarnados bebiam, e eram poucos os que não estavam acompanhados por desencarnados. Ali, muitos espíritos sugavam o hálito dos que bebiam, embriagando-se juntos. Alguns desencarnados bêbados, ou que queriam beber, ficavam perto de qualquer encarnado que bebia. Outros desencarnados estavam ali com companhia fixa. Vimos um que obsediava um encarnado, mas não se embriagava. Queria que seu obsediado bebesse para se tornar ridículo. Um farrapo humano. Os desencarnados bebiam e fumavam, participando das conversas dos encarnados. É estranho ver desencarnados bêbados. Não diferem dos encarnados. Brigam entre si, riem, caem, dizem grosserias. Alguns parecem animais. E na maioria são sujos, com cabelos e unhas grandes, e babam. Ali só observamos, sem sermos vistos. Não fizemos socorro. Nem todos os encarnados bebem por influência dos desencarnados. Zé comentou. Grupos se afinam. Ambos, encarnados e desencarnados, bebem porque gostam. São escravos dos vícios, até que se libertem. Respondeu Dona Isaura. Esses desencarnados ficam muito tempo assim? Luísa indagou. Depende de cada um. Respondeu novamente Dona Isaura.
Uns ficam muitos anos, outros cansam-se logo. Esses espíritos são presas fáceis de espíritos do umbral que os fazem escravos. Mas, quando querem largar o vício, sempre encontram ajuda, sejam encarnados ou desencarnados. Fomos ver um grupo se drogando. Eram 8 encarnados, só 2 adultos, e os 6 jovens já estavam dopados. Tive dó. Conheci alguns. Também não pudemos fazer nada. O grupo dos desencarnados que se drogava com eles era maior. 20, todos perturbados. Figuras estranhas, sujas e mal cheirosas. Os drogados encarnados ainda têm sempre quem cuide deles, mas os desencarnados que se drogam, não. E para eles, nada mais importa. Fizemos um cerco ao redor deles. Raimundo se fez visível aos desencarnados. Irradiou grande luz que, por momentos, os tonteou. Temeram, tentaram fugir, mas não conseguiram. Raimundo falou com eles. Convidou-os a uma libertação, a um tratamento. Eles, após o susto, escutaram quietos, mas com risos cínicos. Quando Raimundo acabou de falar, eles vaiaram. Nenhum se interessou em mudar. Já tínhamos observado bastante e fomos embora, deixando todos drogados. Fomos a um centro espírita, numa sessão de desobsessão. Ali estavam 3 obsediados com seus acompanhantes. O primeiro caso, o mais simples, era de uma senhora que estava acompanhada por sua irmã, que não sabia ter desencarnado. O fato de desencarnar e ficar com familiares é comum e também fácil de resolver, porque basta fazer o desencarnado entender seu estado e levá-lo para um socorro. Há casos em que o desencarnado volta, mas normalmente o problema é resolvido facilmente no centro espírita. Se a obsediada não tivesse vindo ao centro espírita, o que aconteceria? Indagou Terezinha. O desencarnado acabaria por entender seu estado, ou clamaria por auxílio, ou sairia a vagar. Situações assim normalmente não duram muito, embora provoquem muitos transtornos. Respondeu Frederico. O segundo caso era de uma moça cujo obsessor era um apaixonado, desprezado na existência anterior e que agora a obsediava. Não queria que ela fosse feliz nem arrumasse namorado. Também não foi difícil de resolver. Incorporado, recebeu orientação, sendo levado a um posto de socorro para se tratar. O terceiro caso, mais difícil, só seria resolvido após um tratamento com passes e com a desobsessão dirigida aos 2. Juntos há tempos, estavam tão unidos que não se podia afastá-los sem um preparo. Os 2 estavam sendo orientados. O centro espírita é, sem dúvida, um posto de socorro para os espíritos encarnados e desencarnados doentes. Um amparo a todos os que sofrem. Amo de forma especial os centros espíritas ativos no bem e dou graças por ter conhecido, quando encarnada, o espiritismo. Fomos para o sanatório. Ficamos alojados no posto de socorro, no plano espiritual, junto ao hospital material. O posto é muito bonito. Simples, confortável, bem moderno e aparelhado. A equipe dos desencarnados de lá auxilia também os encarnados doentes. Ali ficamos 4 dias. Chegamos à noite e fomos descansar. No dia seguinte, cedinho, fomos ao salão e fizemos orações pedindo ao Pai a compreensão para ajudar com sabedoria. Muitos dos internos estavam obsediados. Quando chegam a ponto de ficar doentes mentais, é porque a obsessão existe há bastante tempo. E obsessões de muito tempo quase sempre danificam o físico. Os doentes necessitam de tratamento para a matéria. Observamos também que muitos desencarnados, obsessores, estavam igualmente perturbados. Doentes também. Muitas das obsessões eram por vingança e cobrança. Pusemo-nos a trabalhar. Separamo-nos em grupos de 3 a 5 para ajudar um de cada vez. Quando essas excursões vêm a hospitais e sanatórios, os encarnados que cuidam dos doentes sempre comentam: "Que paz há por aqui! Esses dias estão tranquilos." Ajudaríamos nesses dias os encarnados enfermos, os enfermeiros, os médicos, enfim, todos os que lá trabalham. Meu grupo se aproximou de uma jovem negra. Tinha 18 anos.
Ao seu lado, uma moça branca desencarnada. As duas, no passado, na encarnação anterior, apaixonaram-se pelo mesmo homem. A desencarnada tinha se suicidado ao se ver desprezada. A jovem negra, na outra encarnação, não foi boa. Cometeu muitos erros. Reencarnou com vontade de acertar e é honesta. Apaixonou-se novamente pelo amor do passado. A outra, desencarnada, não quis e não quer ver os dois juntos. Interferiu de tal forma, obsediando a rival, que esta ficou perturbada e foi internada no sanatório. O rapaz casou-se com outra. A desencarnada não sabe. A jovem encarnada falava o tempo todo em fogão. Ora ela era um fogão, e quando falava isso, a desencarnada ria, gargalhando. Ora falava que ganhou um fogão, que a cama era um fogão. A ideia fixa de fogão era a desencarnada que lhe dava, por ela ter se suicidado colocando fogo de um fogão no corpo. Tentamos conversar com a desencarnada, mas não foi fácil. Ouvia-nos sem entender bem, estava perturbada e seu pensamento era só o de separar os dois. Fizemos círculos de orações, demos passes e no quarto dia acabamos por encaminhá-la a um socorro. Foi levada para uma das enfermarias que havíamos visitado, para doentes mentais na colônia. A encarnada também estava doente, mas com o tratamento certo, logo ficaria boa. Vimos uma senhora que ocupava um quarto pago. Era de família de muitas posses. Ao seu lado estava uma negra que a obsediava. A encarnada gostava de se enfeitar, a obsessora também. As duas pareciam amigas, mas era só aparência. Ao tentarmos conversar com a desencarnada, vimos que ela odiava a outra, mas ao mesmo tempo gostava de viver perto dela. Escutou quieta a nossa argumentação. Pensei que fosse naquela hora conosco, mas nos disse, cínica: Acabaram? Já lhes dei muita atenção. Queiram retirar-se. Na segunda vez que nos dirigimos a ela, ouviu-nos já inquieta. Ao ser convidada a vir conosco, gritou, batendo o pé no chão: Não e não. Não vou. Por que querem que eu a largue? Por que querem que ela fique boa? Sabem o que ela me fez? Eu era sua escrava, sua aia. Ela sempre foi caprichosa e má. E só porque achou que eu não passei sua roupa direito, jogou água quente no meu rosto e no meu corpo. E ainda me fez trabalhar toda queimada. A queimadura infeccionou. Passei dias entre a vida e a morte. Sarei e fiquei toda marcada com a pele repuxada. Isso ela fez comigo. Fez muitas outras maldades, não só a mim, como também a muitos outros escravos. Por isso desistam. Não vou. Fico com ela até que desencarne. Frederico aproximou-se e a olhou fixamente. Fez com que ela visse, recordasse o porquê dessa reação. Na existência anterior, fora um capataz que marcava com ferro quente os escravos. Recordou tranquila. Já recordei isso. Outros como vocês tentaram me levar. Mostraram tudo para mim. Fiz e sofri. Mas esta fez mais e tem que sofrer. Eu fico aqui. Raimundo mostrou-lhe por uma tela portátil a colônia com toda a sua beleza. Olhou curiosa, depois, cínica, comentou: Isso não é para mim. Raimundo nos disse: Há muito tempo, esta mulher obsedia a outra. A encarnada foi de fato tudo o que ela disse. Reencarnou na mesma família. Quando adolescente, o pai se suicidou e foi ela quem o encontrou enforcado. Perturbou-se e a desencarnada pôde atuar numa obsessão marcada. Mas recebi ordem do departamento de pedidos para tentar tudo e separar as duas. Raimundo aproximou-se da desencarnada, olhou-a bem, e as manchas com as bolas da queimadura apareceram em seu rosto e braços. Ela começou a gritar: Feiticeiro! Isso não! Dói muito! Eu não quero lembrar! Tire isso! Só se você vier conosco. Respondeu Raimundo tranquilo. Não! Afastemo-nos. Raimundo nos esclareceu. Devo levá-la por livre vontade. Seria fácil levá-la à força. Mas a encarnada sentiria muito
podendo até desencarnar. Se ela vier de livre vontade, embora eu esteja forçando para seu próprio bem, a encarnada sentirá, mas não irá ser prejudicada. Raimundo vigiou-a de perto. Ela se contorcia, chorava de dores. Tão ligada estava a encarnada que esta ficou inquieta, passando a mão pelo rosto e braços, e começou a queixar-se de dores. Por 8 horas a desencarnada aguentou as dores. Pediu socorro aos gritos. Raimundo se fez visível a ela, abraçou-a fraternalmente e tirou dela a queimadura. Filha, disse Raimundo com carinho, venha conosco. Venha para ser feliz. Irá aprender muitas coisas, irá reencarnar e esquecer. Vou, disse séria. Vá se despedir da encarnada. Tire dela seus fluidos. A desencarnada aproximou-se da encarnada e a abraçou. Adeus. Vou embora. Deixo você sozinha. Se puder, volto para vê-la. Raimundo a levou para a colônia. Sumiram as dores da encarnada, mas ela, sem saber por quê, começou a chorar sentida. No outro dia estava triste. Tudo fizemos para alegrá-la. Ela sentia falta da desencarnada. Frederico nos disse: Ela não era só obsediada. Tem uma lesão no cérebro que se agravou ao ver o pai morto daquela forma. Agora, sem a obsessão, ela melhorará, mas não irá sarar. Isto é a consequência dos muitos erros que cometeu. Vimos viciados encarnados, internados para se desintoxicarem e espíritos junto a eles, como se fossem encarnados a se tratarem. Levamos todos os que pudemos para hospitais da colônia e dos postos de socorro. Os 4 dias foram produtivos. Muito fizemos, muito ajudamos, muito aprendemos. De volta à colônia, estávamos satisfeitos. Ajudar nos faz bem. A aula de conclusão foi bonita. Todos os casos foram comentados. Marcela suspirou ao dizer: Como não se pratica o perdão sincero? Como o erro acarreta sofrimento? Como nos prejudicamos ao fazer uma ação que necessite de perdão? As perguntas não foram muitas, porque tudo o que vimos ficou bem explicado. Mas sempre se tem algo para esclarecer. Glória perguntou: Frederico, uma pessoa boa pode ser obsediada por um espírito que se julga prejudicado, mas na verdade não foi? O desencarnado pode tentar se aproximar. Mas, se o outro é bom, as vibrações diferem de tal modo que ele não pode atuar. Também, se o encarnado começar a se perturbar, os bons sempre têm auxílio, seja de outros encarnados, seja de desencarnados. E se o encarnado não for tão bom, mas nada fez de mal ao desencarnado, embora este julgue que fez, pode obsediá-lo? Perguntou de novo Glória. Uma obsessão sem maiores consequências, às vezes, não é tão prejudicial quanto imaginam. Muitas vezes, leva as pessoas a procurarem ajuda em centros espíritas. Se a pessoa não for tão boa, pode obsediá-la sim. Mas o encarnado, sendo inocente, não irá aceitar. Ele tem seu livre-arbítrio. O que faz o espírito obsediar é a aceitação do encarnado, por ter a consciência pesada. A jovem do fogão irá sarar totalmente? Hilda perguntou. Acredito que sim. Muitas vezes, ao afastar o obsessor, logo o corpo físico se recupera, ou pelo menos a doença é controlada. Vimos muitos obsessores perturbados. O que acontecerá a eles? Laís indagou. Chegará o dia em que serão socorridos. Aí serão submetidos a tratamentos. Quando curados, vão estudar ou reencarnarão. Mas enquanto estão vagando, ficam a perturbar e perturbados. Não podemos trazer todos os obsessores? Por quê? Indagou Cida. Seria bom curar todos, socorrer todos. Mas isso traria resultado? Não, continuariam a errar. E para o erro não há reação? Podemos trazer os que conseguimos fazer querer o socorro. Argumentamos com todos. Uns quiseram, outros não. Só forçamos a ex-escrava, porque foi pedido pela encarnada. Solicitações que chegaram ao departamento de pedidos foram analisadas e concluiu-se que era chegada a hora de separá-las. Que bom se pudéssemos atender todos, mas como desta vez trouxemos muitos, haverá muitas outras vezes. Aos poucos serão todos a querer o socorro.
Só que aí haverá outros. Mas o sofrimento cansa e os obsessores sofrem também. Meditei muito nesses problemas que atingem muitos, como a obsessão, e concluí: é falta de seguir os ensinamentos de Jesus. Quem ama o próximo não lhe faz maldades. Quem ama o próximo não persegue. Quem ama, vive em harmonia. Pedidos. A aula teórica foi pequena. Dona Isaura nos explicou que estudaríamos os pedidos que encarnados e desencarnados fazem a santos, almas ou espíritos, a Jesus, a Nossa Senhora, etc. São tantos os pedidos que nas colônias há departamentos onde eles são estudados e encaminhados a equipes que irão atendê-los. Esses pedidos são feitos, ora com fé, ora querendo facilidades entre os encarnados. Disse Dona Isaura. Alguns são atendidos na hora, outros dependem de algum tempo. Por exemplo, um homem, ao se ver em perigo, grita pela ajuda de Maria, mãe de Jesus. Qualquer bom espírito por perto pode atendê-lo. Quem proporciona essas graças são equipes de espíritos em nome de qualquer entidade. Isso não importa. Honras a encarnados só importam a eles mesmos. A nós, trabalhadores do bem desencarnados, só importa o bem que fazemos. Fazer promessas é errado? Indagou Glória. Muitos fazem de boa fé, mas já é tempo de se entender que não se podem trocar bens materiais por favores espirituais. É muito mesquinho. Você faz isso que eu faço aquilo. Pode-se pedir, mas sabendo que, se for atendido, não precisará dar nada em troca. Bastará agradecer. O que é certo pedir? Ivo perguntou. O mais certo é fazer por si mesmo. Mas pode-se pedir para melhorar, para ter paciência, ter forças, sabedoria, para trocar vícios por virtudes. Isso é mais viável. Muitas pessoas fazem promessas. Disse Joaquim. Minha mãe fez uma para eu cumprir, mas desencarnei e não a realizei. Ela achou por isso que eu estava no inferno. Sofria e transmitia a mim a sua agonia. O padre aconselhou que ela mesma cumprisse. Minha mãe cumpriu e me deu sossego. Senti muito quando ela me imaginava no inferno. O não cumprimento do que se prometeu incomoda a si mesmo. Conheço pessoas que desencarnam e não têm sossego. Ficam a vagar com aflição por não terem cumprido uma promessa. Outros não cumpriram e até se esqueceram. Socorridos, ao lembrar, aprendem que esse fato não interfere no auxílio quando desencarnam. Bons espíritos não cobram. É nosso costume cobrar de nós mesmos. Mas, já que prometemos, trocamos favores, recebemos ajuda do outro, é honesto cumprir. Não se pode prometer algo para outro cumprir. Não somos responsáveis pelos pedidos e promessas de outros. Quando os terráqueos evoluírem mais, não haverá promessas. Há os que fazem promessas cujo cumprimento é a melhor interior? Lauro perguntou. Bem poucos. Prometem muito e às vezes coisas muito difíceis de cumprir. Raramente fazem promessas para melhorar, deixar um vício. Na aula prática, fomos conhecer o departamento de pedidos. Não são iguais, variam muito de uma colônia para outra. Nas colônias grandes, ou nas que ficam próximas de onde no plano físico há romarias, esses departamentos são grandes. Na colônia de São Sebastião, o departamento de pedidos está localizado dentro do prédio das religiões. Tem 4 salas grandes. A primeira ocupa-se com pedidos de desencarnados. Sem a roupagem física, pede-se bem menos. Não se fazem promessas, mas educa-se para a gratidão.
Lá nessa sala chegam pedidos de desencarnados da colônia e postos de socorro. São solicitações para mudar de trabalho, de moradia e muitas para ajudar entes queridos, desencarnados ou encarnados. As outras 3 salas se destinam a atender pedidos de encarnados. Na primeira, são separados e encaminhados para as outras 2, a fim de serem analisados. Depois voltam à sala de origem para serem encaminhados aos socorristas ou aos espíritos que trabalham nesse departamento. Isto é, são separados os que poderão ser atendidos. Não há muitos pedidos sem promessas. Por isso, a segunda sala é pequena. Nela são analisados os apelos conscientes, sem promessas. Muitos são atendidos. Essa sala é muito agradável. Tem lindos quadros na parede. Todo o departamento é pintado de amarelo claro e tem como enfeites muitos vasos de flores. A terceira sala, bem grande e com várias mesas, é para os que pedem com promessas. Os pedidos são ali separados e as mesas têm plaquinhas com nomes de santos, de Jesus, de almas. Os dirigidos à Virgem Maria são numerosos. Depois fazem a separação em viáveis e inviáveis. Os considerados inviáveis não serão atendidos, como os casos de pedidos para chover ou não chover, para vitória de times esportivos, para ganhar na loteria, etc. Os viáveis são os que podem ser atendidos, em parte ou totalmente. Nesse caso, os pedintes recebem a visita dos trabalhadores do departamento, que depois dão o seu parecer final. Se aprovados, os trabalhadores atendem e a pessoa obtém a graça. Aí resta ao pedinte cumprir o prometido. Tudo consta de fichas bem organizadas. Nelas há o nome de quem pede, o endereço e o que se pretende. Quando a solicitação é feita, os do departamento anotam. Por exemplo, se a pessoa pede em uma igreja, um trabalhador registra e leva o pedido para o local próprio. Mas há solicitações que vêm direto ao departamento. O pensamento age à maneira de um telefone, como se o pedinte, com fé, assim se comunicasse. Não é com todas as pessoas que ocorre esse fato, mas basta ter fé para que aconteça. Duvidar é cortar a ligação. Por isso é que muitos convocam as pessoas que consideram boas, que têm fé, para orar por eles. Disse Zé. Em sua maioria, os pedidos têm origem em locais como igrejas, cemitérios, nos próprios lares, etc. São anotados e levados ao departamento. E isso é feito não só pelos que lá trabalham, mas também por qualquer espírito do bem. E às vezes são espíritos familiares ou trabalhadores de qualquer outro setor. Nos cemitérios, os socorristas de lá mesmo é que tomam nota. Estávamos curiosos e observando tudo quando um orientador da casa nos disse gentilmente: Podem ler os pedidos, mas façam o favor de os colocar depois no mesmo lugar. Admirei-me da quantidade. Peguei alguns que estavam como viáveis. Eram pedidos de cura, para largar de fumar, para aceitar o filho que não conseguia amar. Ali estavam também anotadas sugestões para os socorristas. A ficha da mãe, pedindo a Nossa Senhora que a ajudasse a amar o filho, foi analisada. E viram que mãe e filho foram inimigos no passado e que nesta encarnação estavam juntos para se reconciliar. A ajuda consistia em conversar com ela enquanto o corpo dormia e fazê-la entender a necessidade de aceitar o filho. Envolvê-la em pensamentos diários durante 6 meses, incentivando-a ao perdão e ao carinho. Dará certo? Indaguei a um trabalhador mostrando a ficha. Creio que sim. Dependerá de que ela aceite nossas orientações. Pede-se muito, e a pilha de solicitações enviáveis era grande. Peguei algumas para ler. Numa delas, uma senhora rogava às almas do purgatório ajuda para que o marido não descobrisse que ela o traía. Rezaria 3/3 no cemitério. Em outra, um rapaz pedia a Santo Antônio que o ajudasse a se casar com uma moça rica e bonita. Iria à missa 1 vez por mês durante toda a vida. Certa moça suplicava à Virgem Maria que a livrasse de estar grávida. Era solteira. Alguns inviáveis eram insistentes, com pedidos a vários santos de uma vez e com promessas incríveis. O orientador do departamento gentilmente nos esclareceu. Respeitamos todas as formas de crenças e todos os pedidos.
Se aqui chegaram, é porque foram feitos com fé, embora saibamos que muitos não têm base em fé raciocinada. Respeitamos mesmo os pedidos para encobrir erros, como este que pede a Nossa Senhora Aparecida proteção para não ser preso enquanto rouba. Nele, há mais ignorância do que maldade. Marcela leu alto as palavras de um traficante que pedia proteção para não ser descoberto e preso. Prometia dar uma grande quantia em esmolas para os pobres. O orientador elucidou-nos. Todas as vezes que esse solicitante está para receber um carregamento de tóxicos, faz promessa semelhante. Não o ajudamos. Não podemos auxiliá-lo como deseja. E os acontecimentos ficam à revelia. Há algum tempo promete, e porque não foi preso, paga a promessa. Já tentamos ajudá-lo, incentivando-o a mudar a forma de viver, a deixar de traficar. Mas, infelizmente, não é isso que quer, pois gosta do que faz. Após analisar tudo, saímos com um grupo de socorristas que ia atender algumas solicitações. O primeiro caso era o de um senhor pedindo que sarasse. Estava no hospital, tinha câncer em estado adiantado. Não obteria a cura do corpo. Seu pedido não seria atendido, mas o auxiliariam de outra forma. Os socorristas iriam assisti-lo e incentivá-lo a ter bons pensamentos e a resignar-se. A equipe o visitaria todos os dias até que desencarnasse. Ele sentiu nossa presença e recebeu os fluidos doados. Ficou calmo e adormeceu. Uma outra súplica nos comoveu. Uma menina de 8 anos, órfã de mãe, desejava a genitora de volta. Mas isso não é inviável? Indagou Glória. O pedido sim, Respondeu Frederico. mas não a ajuda. Os socorristas também irão, por um determinado tempo, visitá-la todos os dias, consolando-a e ajudando-a a aceitar a desencarnação da mãe. Já outra senhora queria ajuda porque se sentia mal, com falta de ar. Ao seu lado estava um desencarnado a vampirizá-la. Os socorristas fizeram-se visíveis a ele, conversaram e o convenceram a ir para um posto de socorro. Depois fomos ver como se anotam as fichas. Era em uma igreja. Naquela hora da tarde estava quase vazia. Só um trabalhador do bem ali se encontrava. Aproximamo-nos de uma senhora que orava com fé, aos pés do altar do coração de Jesus. O trabalhador do bem anotava seu pedido enquanto ela orava. Queria que o filho fosse aprovado na escola. Essa senhora será atendida? Perguntou Ivo ao trabalhador. Os trabalhadores do departamento podem ir até o filho e incentivá-lo a estudar. Às vezes, pode estar com algum problema de saúde ou com algum desencarnado atrapalhando. Nesse caso, aconselha-se a mãe, em forma de intuição, a procurar um médico ou um centro espírita. Sabendo a causa, podem os trabalhadores achar uma solução. Mas se for preguiça, só pode ser incentivado. Ninguém irá fazer o que lhe compete: estudar. Depois fomos a um lugar de romaria. Ali, muitas pessoas pagavam promessas ou pediam graças. As súplicas eram diversas. Desejavam obter facilidades, riquezas. Algumas eram comoventes. Pediam saúde, melhora de caráter. Essas últimas, aliás, geralmente eram feitas para outras pessoas, como a esposa que desejava que o companheiro largasse a bebida e o filho o tóxico. Em lugares de romarias, há equipes grandes de trabalhadores. Os pedidos são encaminhados normalmente ao departamento de uma colônia. Se o local é muito frequentado, o departamento fica ali mesmo, como em Aparecida do Norte. Uma equipe grande trabalha ali, onde os pedidos são anotados e levados depois para as salas construídas no plano astral, como continuação da construção material. Lugares de romaria são atacados pelos irmãos do umbral? Perguntou Cida. Sim, por isso os trabalhadores também são guardas. E o local está equipado com raios elétricos. O que acontece se o raio atingir o encarnado? Joaquim perguntou. Nada. Somente atinge os desencarnados. Continuou a elucidar Raimundo. Os trabalhadores do local estão aptos a lidar com esses raios e não acontecem contratempos.
Porque muitas pessoas vêm de longe, de diversas partes do Brasil, os socorristas vão depois aos seus lares. Todos os pedidos recebem respostas. Vimos um senhor pedir que ganhasse um carro na rifa. Os trabalhadores não iam interferir no sorteio, mas sim incentivá-lo a pensar mais na parte espiritual. Em épocas de grandes romarias, o local recebe ajudantes extras. É comovente ficar ali escutando as súplicas. Há tantas pessoas com fé. Não trabalhamos durante o estudo que fizemos, só observamos. Voltamos à colônia. A aula de conclusão, como sempre, serviu para tirar dúvidas. Joaquim foi o primeiro a perguntar. Como é feita a ajuda de pedidos que envolvem tempo, como a de um senhor que pediu proteção ao neto que acabava de nascer? Frederico é que respondeu. Isto é inviável. O recém-nascido não terá proteção especial por causa da solicitação. Ajuda em todos os momentos todos nós temos. Mas um pedido de outra senhora que reza a vida toda para ter uma boa morte ou desencarnação, aí sim, quando chegar a hora, terá assistência. Se for boa, terá um socorro mais profundo. Se não, só a assistência para desligá-la e lhe dar as primeiras orientações. Uma senhora pediu com fé a Nossa Senhora que ajudasse o esposo desencarnado. Como é feita a ajuda? Indagou Rosália. Os socorristas podem pesquisar e sabem onde o esposo está. Se está bem, nada será feito. Se está sofrendo, analisam o caso. Pode ser que não queira ajuda no momento, assim, não será auxiliado, e o pedido não poderá ser atendido. Mas se sofre e quer o socorro, receberá ajuda. Vimos uma senhora que faz promessas demais por qualquer coisa. O que acontecerá com ela? Ivo perguntou. Age erradamente. Já tentaram instruí-la, orientá-la para que mude. Os pedidos de acontecimento do dia a dia seguem seu curso. Os trabalhadores não podem perder tempo com isso. Vamos desejar que ela mude. Mas se não o fizer, nada acontecerá a ela. Vimos que não age de má fé. Pede-se muito para chover ou não chover, disse Hilda. São todos inviáveis? Sim, todos. Impressionei-me com uma senhora que rogava para morrer, para desencarnar. Disse Lauro. A solicitação é inviável, mas ela receberá ajuda. Vão incentivá-la a querer viver encarnada. Vão tentar que alguém encarnado converse com ela e a ajude. Não desencarnará fora de hora. Não se pode ajudar ninguém a desencarnar assim. Num caso de perigo, o pedido passa pelo departamento? Perguntou Cida. Não. Os bons espíritos que estão por perto tentam ajudar no que for possível. E se não houver ninguém por perto? Cida perguntou novamente. As palavras ficam no ar e podem ser captadas pelos espíritos bons num raio de quilômetros. Pode o pedido ir ao departamento em questão de segundos e o pessoal de lá avisar uma equipe que esteja trabalhando na Terra. Volitando rápido, o socorro acontece imediatamente. Só as súplicas feitas com fé vão para o departamento, não é? Indagou Terezinha. Sim. Vocês nem imaginam o quanto se pede. Mas as que são feitas sem fé não chegam ao departamento. Se alguém fizer promessa e o pedido não for para o departamento, mas acontecer de dar certo, a pessoa tem que cumprir a promessa? James indagou. Quem fez a promessa não irá saber deste detalhe. Promessa não cumprida incomoda a si mesmo. Promessas de pedidos que o pessoal do departamento atende, em nome de Jesus, de Maria, de santos, etc., não interessa se foram cumpridas ou não. Para os trabalhadores, basta fazer o bem, realizar um bom trabalho. Há espíritos que cobram promessas? Marcela indagou. Existem promessas feitas em terreiros a determinados espíritos. Há almas do purgatório. Os que atendem são espíritos ainda não esclarecidos. Prestam ajuda como podem, mas querem receber o pagamento e costumam cobrar. As perguntas terminaram e Frederico encerrou com estas palavras. Quando a Terra evoluir, cessará essa troca de favores. Pedidos serão como uma ajuda para se melhorar. Porém, aprendemos desde já que cada um deverá fazer por si o que lhe cabe.